Caros alunos, o nosso tema hoje é sobre estratégia e projetos. Sabemos que o planejamento estratégico é um processo de elaborar e implementar decisões sobre o rumo futuro da organização. Ele é fundamental para a sobrevivência das organizações e é uma formulação com exame minucioso de ambiente externo, identificar mudanças, oportunidades, ameaças e um olhar interno da organização para os seus pontos fortes e fracos. Se define missão, estabelece metas a serem seguidas e tudo mais. E a implementação transforma o plano formulado em políticas e procedimentos a serem adotados por toda a organização. O plano estratégico e a gestão de projetos, então, como fica? Para aplicar o plano estratégico na gestão de projetos, é feito o desenvolvimento de uma metodologia padrão, de modo que possa ser repetido o método e ter uma alta probabilidade de atingir o objetivo pretendido. A metodologia permite uma aproximação da organização a ter uma consistência em sua ação. Então, a ideia é que, ao trabalhar gestão de projetos e atendendo à estratégia da organização, é justamente para que a gestão de projetos esteja alinhado com o objetivo estratégico da organização. Bom, as metodologias não precisam ser complexas, existem várias, né? Nós falaremos no curso do PMBO, mas basicamente o que pensamos é o seguinte: qual que é a referência técnica para o nosso projeto? Então, nós vamos falar futuramente do escopo do projeto, as suas especificações, a estrutura, né, bem como o prazo, né, e outra coisa que limita um projeto, que é os gastos, que são os gastos. Existe uma base de referência funcional e gerencial. O que eu estou querendo dizer para vocês? Falando da administração, como que vai ser administradas as questões técnicas, né? E para isso, definir os participantes, os procedimentos e políticas, a organização criada justamente para propiciar o projeto, e nesta organização tem atribuições e responsabilidades a serem cumpridas por pessoas. Questão financeira, como os custos serão coletados, analisados, explicados e relatados, e como vai ser monitorado e controlado o progresso do projeto quando ele estiver sendo implementado. Bom, para que um projeto tenha sucesso, a gente precisa controlar certos fatores que são fundamentais para que isso aconteça. Diríamos assim, fatores chaves. Né? Em termos de qualidade, qual vai ser o tempo a ser consumido pelo projeto? Os custos envolvidos. Qual que é o desempenho que pretendemos em termos técnicos do projeto ou as metas a serem cumpridas? Vamos definir os padrões de qualidade, né, para que possamos comparar no futuro se atingimos esta qualidade pré-definida.
Bom, e as questões da organização, né, precisamos ter um equilíbrio entre os gerentes de responsabilidade e autoridade do projeto, né, da área e do patrocinador do projeto. As questões quantitativas, geralmente, o treinamento e o uso de ferramentas de gestão de projetos, nos casos informatizados. Agora, recursos e competências que distinguem a organização de seus concorrentes, né? Eu gosto do conceito de competências essenciais, né? Aquilo que a nossa organização faz que lhe permite uma vantagem competitiva, né, mais duradoura em relação aos seus concorrentes. Porque os pontos fortes, né, entendemos que são aqueles que propiciam à organização uma vantagem competitiva, mas competência essencial é aquele ponto forte da organização que faz com que ela tenha uma longevidade maior desta vantagem competitiva. Obviamente, os fracos são aqueles que limitam a organização de ter qualquer vantagem em relação aos seus concorrentes. Bom, recursos e competências definem o que a organização é capaz de fazer, né? E aquilo que ela não é capaz, como ela vai adquirir capacidade para vir a fazer. Se formos realizar um projeto de algo que não faz parte dos pontos fortes da minha organização, eu vou ter que me associar com alguém, contratar alguém que tenha essa competência capaz de fazer com que a gente atinja esse sucesso. Falei isso em termos de recursos humanos, mas vale para qualquer tipo de recursos que a organização não tenha, inclusive financeiros, né? No caso, recursos humanos, minha empresa tem conhecimento, habilidades, capacidades e o talento dos nossos funcionários, né? Eles serão fundamentais, né, para executar um projeto. Eu penso isso porque, por exemplo, no caso das vacinas, tanto o Butantan como o Bill Manguinhos, eles têm uma competência e uma capacidade de produzir, né, de receber tecnologia e produzir em massa vacinas de uma maneira geral. Mas eles não tinham conhecimento ou a capacidade de produzir o IFA, né, o insumo básico para a produção de vacinas. E, obviamente, eles fizeram acordos com outras organizações que tinham esse recurso, no caso, né, a capacidade de produzir esse recurso para que pudéssemos entrar. Teve casos aí de vacinas que um instituto de pesquisa desenvolveu a vacina, mas não tinha nem capacidade de produzir o insumo, o IFA, né? Então, vocês percebem que essas complementações, em muitos casos, precisam ser feitas, né? E a busca, né, de parcerias é para que a gente consiga ter quem nos traga aquilo que nós não temos em termos de pontos fortes, né? Nossa capacidade, né? De modo que a gente possa maximizar os nossos resultados para projetos que nos são demandados. Isso vale para recursos físicos, né? Equipamentos, rede de distribuição,
proximidade de fornecedores, disponibilidade de matéria-prima, de mão de obra, né? Assim como recursos organizacionais. Aqui cita estrutura organizacional, departamento de projetos, sistema de controle. Então, a nossa empresa pode contratar uma empresa que faça projetos. Por quê? Porque nós não temos um departamento de projetos. Isso pode ser terceirizado, sim. Depende, claro, de quão importante é ter ou não, de quanto pode ser oneroso ter ou não esse departamento. Bom, tem recursos mais tangíveis e mais intangíveis, e obviamente aquilo que a empresa tem que é mais intangível é muito mais difícil de ser imitado pelos seus concorrentes. E para selecionar o projeto, né, ele está adequado com o nosso plano? Ora, não podemos negar, e tanto o Butantan e o Biomanguinhos tiveram que priorizar os seus trabalhos nas vacinas para a Covid, né, essa pandemia maluca. Por quê? Porque essa foi uma oportunidade que apareceu para eles, negócio iminente. Essa oportunidade que foi uma ameaça para o mundo, né? Para quem pesquisa nesta área, passou a ser uma oportunidade de pesquisar e, quem sabe, ter soluções viáveis, né? Percebe como é importante entender, né? Olha, no nosso setor, uma doença nova, setor de produção de inovação, indústria de farmacêutica. Para nós, uma doença nova é uma oportunidade. Né? O que é uma ameaça para o planeta, né, para determinado setor foi uma oportunidade que surgiu. Maluco? Sim. Né? E vendo no ambiente externo as oportunidades e ameaças que aparecem, nesse caso apareceu essa oportunidade, porque ameaçava o planeta e os países precisavam encontrar soluções para que a economia do mundo não desandasse mais do que já está desandando. E aí, olha-se internamente, né? Poxa, Biomanguinhos e o Butantan foram procurados, né? Não por causa do governo atual, de Estado, do país. Foram procurados por causa dos pontos fortes que eles têm, né? Pô, produção em massa de vacinas, pô, não tem para ninguém. Pesquisar se a vacina, fazer aquelas fases de avaliação para validar uma vacina, o Brasil sempre foi muito bom nisso. Né? O SUS está montado para isso. Né? Percebe que tem uma rede ligada aqui no Brasil, tanto que atingir mais de 1 milhão de doses aplicadas num dia é algo muito fácil no Brasil de ser atingido, desde que se tenha vacina. Aliás, a capacidade nossa instalada é bem maior do que 1 milhão de aplicações diárias. Poxa, nós temos todas essas questões, né? Obviamente, um parceiro interessante para quem desenvolveu um IFA é justamente esses dois institutos. Você percebe que eu estou trabalhando aqui com a matriz SWOT. E ela ajuda, né, na hora de eleger o projeto a ser levado adiante. Né? Mesmo porque se eles não levassem adiante, eu acho que
nós estaríamos numa situação muito difícil no Brasil, tá? Como alguns países que não têm nem essas condições que nós temos. Isso foi conquistado desde tem mais de 100 anos, né? Esse avanço tecnológico brasileiro para a produção de vacinas. Bom, espero que tenham entendido essa questão estratégica, né? E por que o Butantan deve ter paralisado pesquisas de outros, né, ou outros projetos, assim como o Instituto Biomanguinhos, porque no momento a grande oportunidade para eles era justamente ser protagonistas na questão da vacina, né, e em detrimento de outros projetos. Todos os ligados à pandemia, eles continuaram, né? Então, o Butantan passou a desenvolver, junto com uma universidade dos Estados Unidos, uma outra vacina, e eles estão desenvolvendo também um soro possível para o tratamento do internado de Covid, né? Já que, embora alguns tentem nos iludir, nós não temos remédio algum para o tratamento de Covid. Nós temos, sim, procedimentos, né, para tentar fazer com que o ciclo do vírus, né, termine sem que a pessoa venha a falecer. Eu estou falando ciclo do vírus, talvez vocês não tenham todos esse conhecimento, né? Toda gripe, o resfriado e tal, pelo menos quando eu vou no médico eles falam isso para mim. Não tem remédio, só tem algumas coisas que te aliviam os sintomas, de modo que você tenha ou se fortaleça o seu organismo para conseguir que dentro da evolução do ciclo de vida da gripe e tal, você sobreviva viva de uma maneira, com uma qualidade maior de vida. Né? Porque geralmente a gripe é 3, 4, 5 dias e tal, acabou. Acontece que essa é uma síndrome aí que veio atingir o pulmão das pessoas e para possibilitar que a pessoa continuasse vivendo e sobrevivesse o ciclo, né, teria que ter os cuidados maiores. Né? Caso tivemos no mundo 2 casos semelhantes, mas que não viraram pandemia, ficaram restritos a algumas regiões. Foi o MERS, né, que ficou mais no Mediterrâneo e norte do Oriente Médio, né, e a SARS, que foi na Ásia, parece que ela era conhecida como gripe aviária, né, que até nós paramos de comer ovos crus na época. Era um hábito no Brasil de muita gente gostava do ovo só molinho, né, a gema mole. Isso foi proibido na época por causa da gripe aviária. Né? Mas essas não foram gripes que viraram pandemia e espalharam pelo globo. A Covid, sim, ela se espalhou pelo globo e foi uma coisa, né, que eu nunca presenciei. Enfim, vocês vejam como que as empresas podem, né, escolher no seu portfólio de oportunidades e ameaças e como vai se enquadrar para escolher um projeto que vai ser feito, uma decisão no nível estratégico. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima semana.